Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, Vivian. Esperar mais uns minutinhos, esperar a galera entrando pra gente começar. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Faz no mínimo 6 meses que eu tô devendo essa aula aqui pra vocês. E ela tá muito legal, tá muito top. Tem bastante conteúdo pra passar pra vocês e eu acredito que vai virar muitas chaves aí, tá? Eu vou anunciar algo bem legal no finalzinho da live, no finalzinho da aula. Jardel, seja bem-vindo. Tudo bem? Mais um minutinho e a gente já inicia, tá? Hoje nós vamos falar sobre autoconfiança, o caminho para que nós possamos construir a nossa autoconfiança. A autoconfiança é uma construção e a gente vai levando tijolinho por tijolinho, pedacinho por pedacinho. Boa tarde, tudo ótimo, que bom. Sejam bem-vindos. Então, como eu estava dizendo, a nossa autoconfiança ela pode ser construída. E aqui eu vou ensinar para vocês passos que são simples, aplicáveis no nosso dia a dia e em diversas situações cotidianas. E a partir desses passos, nós vamos nos sentindo mais firmes, no sentido de tomar decisões, de iniciar novos projetos e assim por diante. Não quero adiantar nada aqui, tá? Quero seguir direitinho meu roteiro. Vamos lá então, já são 17h35. Para quem não me conhece, eu sou Gabi, sou instrutora de yoga, terapeuta holística e também professora de autoconhecimento. Eu desenvolvi alguns passos, na verdade, de todo um material no que diz respeito à autoconfiança para compartilhar aqui com vocês. E a gente vai iniciar falando sobre o que é autoconfiança. Eu quero saber se vocês sabem o significado de autoconfiança. Tem muita gente que confunde autoconfiança com autoestima. Por isso eu achei interessante trazer, primeiramente, esse conceito para vocês. Então me digam aqui sim ou não, se vocês sabem o que é autoconfiança. Tem um delayzinho até chegar aqui. Sim? Então vamos lá. A nossa autoconfiança está relacionada ao acreditar em si mesmo. Acreditar que você é capaz de realizar algo. Então está relacionado aos seus potenciais e capacidades. Já a autoestima está associada à sua imagem, ao se sentir bem consigo mesmo. É um reflexo de como você se vê, na verdade, resumidamente, tá? Vamos lá. Sempre que a gente fala de autoconfiança, eu vejo pessoas buscando validações externas. Seja para tomar uma simples decisão de uma roupa que você vai colocar para sair, até grandes decisões como mudar a sua carreira, né, o seu trabalho, viagens, etc. Então,
Para a gente construir a autoconfiança, é preciso ter em mente que nós vamos precisar começar a tomar decisões por conta própria. E nós podemos começar de pequenas decisões. Tem gente chegando agora, seja bem-vindo, tá, Igor? Então, gente, desculpa, eu vou parar de acompanhar os comentários porque eu perco a minha atenção, tá bom? De onde eu parei? Ah, tá. É importante, então, que você acredite em si mesmo sem depender da validação externa. Porque é muito gostoso receber elogio, é muito gostoso receber validação. Mas e quando essas pessoas que nos elogiam e nos validam não estiverem mais lá, aonde nós vamos firmar a nossa autoconfiança? Então, por isso eu achei muito importante trazer esse conteúdo aqui para vocês. Sejam bem-vindos, seja bem-vindo Glauco, Douglas. Eu dividi isso aqui, gente, em 9 passos, tá? São 9 passos, mas eu juro para vocês que não vai durar uma eternidade essa aula, tá? Obrigada, Glauco, você também. Bora lá. Não se compare com os outros. Quando nos comparamos a outras pessoas, nós perdemos poder. Nós devemos sim olhar para o que o outro faz, admirar e nos inspirar. Mas quando você se compara, você não está levando em conta o esforço que aquela pessoa fez para chegar onde chegou. Você não está levando em conta os sacrifícios que ela teve que fazer, as escolhas que ela teve que fazer na vida dela, o quanto de energia ela depositou em atividades que ela encontrou para se desenvolver e estar onde ela está agora, e chegar onde ela chegou. Quando você se compara com outra pessoa, você acaba por se sentir inferior, porque você está vendo só um recorte. Você está vendo o resultado final. É igual você olhar para um bolo e querer que o bolo apareça na tua frente sem você ter misturado os ingredientes e colocado no forno para assar. Não é a mesma coisa? Então, quando a gente fala de comparação, é importante ter em mente que as pessoas que chegaram em lugares onde elas chegaram, trilharam um determinado caminho, fizeram escolhas, e quando nós fazemos escolhas, não é que nós estamos escolhendo tudo ao mesmo tempo. Muitas vezes nós sacrificamos algumas coisas em prol de outras, né, na verdade. Elaine, seja bem-vinda. Vamos lá. Então eu sugiro que você olhe sempre para o seu caminho, tá? Ah, eu tô vendo, mas eu vejo Instagram, eu vejo outras pessoas, tudo bem você ver, mas cada vez que você perceber que tá se sentindo inferior, que tá se sentindo incapaz, porque queria chegar num lugar e o outro já chegou, lembra que talvez ele tenha começado muito antes de você, tá? Lembra que talvez ele tenha colocado muito mais energia, como eu já falei anteriormente, no caminho dele. E provavelmente ele olhou mais para o próprio caminho do que para o caminho do vizinho, do que para a grama do vizinho, tá? Vamos lá. Segundo ponto. Reconhecer as suas qualidades, potencialidades, mas também os seus pontos fracos. A gente costuma olhar para o que a gente não sabe fazer, para onde a gente não chegou, para o que a gente ainda não atingiu, e esquece de olhar para toda a nossa história, reconhecer a nossa história e honrar essa história. Então, o segundo passo é olhar para o nosso passado e observar tudo que a gente já passou, tudo que a gente já conquistou. Quantas vezes você viveu situações que você achava que não tinham solução, você começou a estudar coisas que você achou que jamais aprenderia, jamais seria bom em fazer e de tanto praticar aprendeu a fazer. Às vezes num trabalho te deram uma nova função e você foi obrigado a aprender. Num primeiro momento pode ter sido aterrorizante e talvez isso hoje seja algo muito comum para você. Então olhar para suas conquistas, olhar para suas habilidades, para os talentos que você já tem. Às vezes você está tentando seguir num caminho e você é muito bom em outra coisa completamente diferente e só tá com medo de mudar de área. E eu não tô falando que é para você meter o pé no teu trabalho e mudar de área, não é isso, tá? Existem formas de fazer isso com segurança. O que eu quero trazer aqui é: olhe para os seus potenciais e para suas habilidades.
Todos nós somos bons em alguma coisa e ruins em outras coisas, e é natural. Tá? Cada um veio com seus talentos e muitas vezes nós viemos com facilidades que são talentos que ainda precisam ser lapidados. Quando você olha para o teu passado, reconhece o teu potencial, olha para o teu presente e entende os seus pontos fracos e o que precisa desenvolver, você consegue agir no sentido de desenvolver esses pontos. Então, o que eu preciso aprender aqui? Um exemplo, para eu estar aqui falando com vocês hoje, ao vivo no Instagram, eu trilhei um puta de um caminho. Eu quase morria para botar minha cara aqui. A primeira vez que eu fiz isso, parecia que eu tinha escalado o Monte Everest. Eu tive uma descarga de adrenalina, o coração disparou, eu fiquei ofegante, foi interessante demais. Mas o que eu precisei fazer? Eu precisei praticar. Eu precisei observar os meus pontos fracos e trabalhar nesses pontos para ter coragem de aparecer. E a coragem não é ausência de medo, tá? Coragem é agir apesar do medo. E quanto mais você traz a coragem, mais você se coloca em movimento, mais você aumenta a sua autoconfiança, tá? Sejam bem-vindos, pessoal que tá chegando agora. Então, gente, às vezes a gente pensa que um ponto fraco nosso é algo ruim, só que você pode muito bem contornar e utilizar a seu favor, tá? Eu era péssima para comunicar qualquer coisa que fosse. Às vezes ainda fico nervosa para aparecer aqui. Tô dando meu exemplo porque é uma coisa mais palpável, tá? Mais fácil de falar. Mas se eu tivesse deixado o medo me dominar e não tivesse trazido a coragem para começar, eu jamais estaria aqui hoje. Então fica como exemplo, fica como inspiração. Se tem algo que você deseja fazer, mas sente que não é bom naquilo, procure se desenvolver, vai estudar, vai praticar. Tudo o que você pratica repetidas vezes, você fica muito bom. Eu falei sobre isso há alguns dias aqui, tá? Vamos lá. Terceiro ponto. Cuidar do seu corpo. Às vezes, para desenvolver a autoconfiança, começar pelo corpo físico vai te ajudar muito, porque quando você pratica uma atividade física, isso envolve superação, isso envolve conquista, e você tá ali se colocando em movimento. Cada vez que você supera uma dificuldade, seja numa corrida, na musculação, seja numa prática de yoga, no yoga a gente tem muito essa questão de superação e conquista também, seja onde for, isso vai te trazer algo que eu chamo de lastro, tá? É um elemento palpável que você pode se utilizar para seguir adiante. Então, se você tem conquistas numa corrida, por exemplo, eu comecei correndo 1 quilômetro, hoje eu corro 5 quilômetros, tranquilamente, isso é uma conquista para você. Você se utiliza disso para seguir adiante e para aumentar a sua autoconfiança em outros aspectos, em outras áreas da sua vida também. Fabi, seja bem-vinda. Só retomando os pontos, pessoal, para quem chegou agora, rapidinho. Primeiro passo no caminho da construção da autoconfiança, não se compare com os outros, você não sabe a energia que o outro colocou para chegar onde ele chegou, as renúncias que ele fez, o esforço que ele fez para chegar lá, tá? Segundo, reconheça suas qualidades e potenciais, mas também seus pontos fracos. Reconhecendo seus pontos fracos, se desenvolva para que eles se tornem pontos fortes. Se fizer parte de algo que você queira realizar, é claro. Jorge, seja bem-vindo. Terceiro ponto, cuidar do corpo. Quando pratica atividade física, essa prática está relacionada à conquista e superação e vai te fazer se sentir mais confiante. Então, esse é o terceiro passo. O quarto passo, eu comecei falando no início da aula, eu vou repetir aqui, é tomar decisões. Muitas vezes nos sentimos inseguros para tomar decisões. Eu vou nessa festa, ou eu vou naquela... Coisas simples, podem ser coisas banais, tá? É uma roupa que eu quero colocar para sair. Desde decisões simples até decisões mais complexas que envolvem relacionamento, que envolvem trabalho. É você que sabe o que é melhor para você, tá?
Então, o quarto passo para desenvolver autoconfiança é começar de pequenas coisas, de pequenas decisões, sem pedir a opinião do outro. Tome a decisão por conta própria, tá? Esse é então o nosso quarto passo. O quinto passo é muito importante de ser tocado. Permita-se ser humano. E tem a ver com o passo anterior. Nós tendemos a tomar decisões querendo sempre acertar. Mas a gente vive num planeta escola e nós somos humanos, estamos aprendendo, ninguém nasceu sabendo tudo, sendo bom em tudo. Então permita-se ser humano, permita-se errar. É claro, sempre que você for se colocar num projeto, se propor a realizar algo, se prepare o máximo possível. Isso vai te trazer mais autoconfiança. Mas se permita errar também, tá? E se acolha quando você errar. Eu costumo dizer que o erro também é o caminho do acerto, porque o erro nos mostra exatamente onde nós precisamos nos realinhar. Às vezes algo dá errado, não porque a gente não foi bom no que fez, mas porque a gente criou uma expectativa muito alta que a gente ainda não tinha condições de atingir. E às vezes esse é o único problema. E aí, num primeiro erro, você tropeça e desiste, tá? Então, permita-se errar, permita-se ser humano, se acolha quando cometer um erro. Quando uma criança cai, uma criança vai aprender a andar de bicicleta e cai, você não vai chicotear e brigar com essa criança, você vai botar essa criança no colo, você vai acolher essa criança. Então, trate a si mesmo com compaixão, tá? E o caminho fica mais leve. Sempre se preparando, tá? Sempre dando o seu melhor. Cuidado com o perfeccionismo, tá? Tem gente que confunde dar o seu melhor com ser perfeito. Perfeccionismo é mecanismo de autossabotagem. Sexto pontinho aqui para vocês. Enfrente seus medos. Coloque-se em situações que te desafiam. Eu tenho medo de passear num determinado lugar sozinho. Vai passear nesse lugar sozinho. Não tô falando para você se colocar em risco, em perigo, tá? Mas tem gente que tem vergonha e medo do julgamento só pelo fato de estar andando sozinha, de estar tomando um sorvete sozinha em algum lugar. Então, se desafie, se coloque em situações que te desafiam, se arrisque mais. E aí você vai construindo sua autoconfiança, porque você vai perceber que, na verdade, ali não havia perigo nenhum. Era só a tua mente trazendo caraminholas e você acreditando, tá? A nossa maior limitação é a nossa mente. É a gente dar ouvidos a esses pensamentos sabotadores que vêm. Nós temos uma mente criadora, uma mente positiva, e nós temos uma mente sabotadora. E adivinhem só, para qual delas a gente costuma dar mais atenção? Podem colocar aqui nos comentários. Qual das duas você costuma ouvir mais? Se você já se trabalha, pratica autoconhecimento, provavelmente você já esteja mudando aí para mente positiva, tá? Do contrário, você entra no mecanismo de sempre escutar o que a mente está dizendo e acreditar. Tem um exercício bem legal que eu costumo fazer, que é: vai vir um pensamento negativo que fala para você que algo vai dar errado. Ou qualquer outro pensamento ruim. A gente tende a querer ficar negando. A gente tende a querer que aquele pensamento desapareça. E ele vai se tornando mais forte, a situação vai piorando. Então, cada vez que vier um pensamento, receba o pensamento e converse. Ok, pensamento. Ok, eu entendi, eu recebo você, mas eu escolho acreditar em algo diferente agora. Porque o nosso medo, gente, é um mecanismo de defesa, tá? Só que se a gente fica negando, ele vai ficando maior. Então aceita o medo, tá tudo bem ter medo. Porém, escolha agir apesar do medo. Lembre-se de que a maioria dos nossos medos são irracionais, não há realmente um perigo ali, tá? Uma outra coisa é, se você esperar estar 100% preparado
para começar algo, você não vai começar nunca. Isso é perfeccionismo, tá? Você vai estar sempre se sabotando porque vai achar que nunca tá bom o suficiente, nunca é bom o suficiente para começar. Pessoal, eu tô com uma colinha aqui porque são vários passos, tá? Eu não quero me perder. O 7º passo, eu acabei adiantando um pouquinho, é vigiar os seus pensamentos. Faça esse exercício que eu acabei de ensinar. Receba os seus pensamentos, não fique negando. A mente não para de pensar, tá? Nem quando a gente medita. Receba o pensamento, conversa com o teu pensamento e entenda que talvez não exista um perigo real ali no que ele está te trazendo. Sara, Claudemir, sejam bem-vindos. Se a gente deixar os pensamentos sabotadores nos dominarem, a gente nunca vai sair do lugar. A gente vai passar o resto da vida desejando resultados diferentes e nunca vai obter esses resultados diferentes, porque a gente nunca vai se colocar em ação, tá? Percebam que está tudo interligado? Vem um pensamento, você tem medo, e aí você paralisa. Não entra em ação, nada muda. Lembra do que eu falei da coragem. Coragem é você seguir apesar do medo. Muitas vezes a gente olha para o pessoal que já está lá no topo, top da galáxia, né? Eu falo, por exemplo, vou comparar comigo aqui no Instagram. Um pessoal que construiu uma base firme, construiu um trabalho muito bacana, muito grande. Essas pessoas também tiveram medo quando começaram. Provavelmente, sempre que vão iniciar novos projetos, elas também tenham medo. Talvez elas também tenham pensamentos sabotadores. Todos nós temos pensamentos negativos e sabotadores. Só que a diferença entre quem vai adiante e quem fica sempre no mesmo lugar é a coragem. É a gente se jogar e tentar, se permitir errar. Cada um dos passos que eu estou trazendo aqui para vocês está ligado no outro. Percebam isso. Vamos para o próximo passo, então. Me contem aqui antes, quem aqui valoriza as suas próprias vitórias? Quem aqui reconhece? Escreve aqui para mim, eu reconheço ou eu não reconheço. Falei um pouquinho disso lá no início da aula. A gente tende a olhar sempre para o que ainda falta, né? Mas o que a gente já percorreu, o que a gente já trilhou? E aí vocês reconhecem suas conquistas? Vocês costumam olhar para o caminho já percorrido? A resposta chega com um delayzinho aqui, tá? Vivian reconhece. Isso é muito bom. Isso cria lastro, isso cria elementos para você sustentar a tua autoconfiança. As pessoas que são autoconfiantes são pessoas que tiveram bons resultados. A autoconfiança, ela pode vir de resultados positivos das suas experiências, tá? Pode ter vindo de um ambiente que você cresceu, em que você foi valorizado, em que os seus potenciais foram valorizados. O que a gente vê muito hoje na escola é o potencial dos alunos muitas vezes ser desvalorizado, porque existe uma intenção de padronizar, digamos assim. Por mais que a gente saiba que é preciso levar em conta as particularidades de cada um, o sistema de ensino ele é montado para funcionar de outra forma. Então acontece que, ao mesmo tempo que a gente tem que ensinar tudo isso aqui, é muito difícil a gente ter um momento em que a gente consiga trazer, permitir, dar liberdade para que o aluno traga esse potencial. E às vezes a gente nem sabe do potencial que o nosso aluno tem em relação a algum aspecto da vida, alguma disciplina mesmo, sabe? Às vezes a gente consegue perceber, mas muitas vezes a gente não consegue. E a gente vai ver isso na vida, tá? O ambiente em que a gente cresceu
pode ter nos desvalorizado, e aqui não é pra gente pensar que é culpa dos nossos pais ou de quem nos criou, tá? Eles fizeram o que eles sabiam, da forma que eles podiam, e na nossa infância existem determinados estágios de desenvolvimento e a criança, ela compreende o mundo à sua forma, até uma determinada idade. Então, às vezes, a forma como ela se sentiu não condiz com a realidade, entende? O ambiente onde a gente cresce e se desenvolve, ele é importantíssimo para a construção de muitas coisas, da nossa autoconfiança, da nossa autoestima, da nossa confiança na vida e sim, de todas as nossas crenças em geral. E a forma como a gente se sente em relação a nós é resultado das crenças que a gente adquiriu lá desde a nossa infância e através das experiências que a gente foi vivendo depois também, tá? Então é para olhar para esse passado, você pode tentar trazer para a tua consciência como foi, porém, se você sabe que foi desvalorizado lá atrás, lá na infância, ou teve muitas experiências com resultados ruins, saiba que isso não te define, tá? Todo o potencial divino já nos habita, absolutamente todo o potencial divino. Somos filhos de Deus e carregamos o infinito potencial criativo. Criativo no sentido de criar, nós podemos criar coisas na nossa vida, nós podemos criar a vida que desejamos, nós podemos criar projetos e colocá-los no mundo. A gente só precisa acessar todo esse potencial. Para acessar todo esse potencial, a gente primeiro precisa acreditar que é possível, tá? E através desses pequenos passos, você vai conseguindo acreditar cada vez mais que é possível e realmente acessando, ok? Continuando, aqui a gente tem um 8º passo, que é definir metas e objetivos. Às vezes a gente quer ir numa direção, só que a gente não define. Assim, onde que eu quero chegar realmente? Anota. Ok. Às vezes, parece que o nosso objetivo é tão grande que a gente se assusta e nem começa, a gente paralisa. Escreva o teu objetivo, mas escreva o que você precisa desenvolver para atingir esse objetivo. Por exemplo, se o meu objetivo é construir uma mesa, eu vou ter que desenvolver os pés da mesa, eu vou ter que desenvolver essa parte de cima da mesa, eu vou precisar dos pregos, de parafusos. Se eu quiser enfeitar essa mesa, eu vou precisar de outros objetos, vou precisar de outros elementos. E a mesma coisa é com seus projetos. O que você quer construir? Por mais que pareça gigante e difícil chegar lá, você não pode só ficar olhando para essa coisa gigante na tua frente. Você precisa escrever os pequenos passos que vão te levar até lá. Por exemplo, eu quero aprender a me comunicar mais no Instagram, eu quero perder a vergonha de falar aqui. No início parece assustador. Como você começa? Você começa fazendo stories, falando sem mostrar seu rosto. Depois você começa a mostrar o seu rosto através de fotos e escrevendo. Ou depois você pode dar um pequeno recadinho, abrindo a câmera aqui nos stories. Você pode gravar um vídeo curtinho. E assim por diante. E aos poucos você vai se desenvolvendo até que você está fazendo lives. O meu objetivo é perder peso. Então o que você precisa? Quero perder, 10 quilos. O que você precisa? Eu preciso olhar para a minha alimentação. Eu preciso praticar alguma atividade física. Talvez eu precise consultar um nutricionista. E o que você coloca aqui então? Pequenos passos que vão me levar lá. E você foca em cada pequeno passo. E trilhando esses passos, você vai chegar no seu objetivo final, tá? Dei 2 exemplos simples aqui, mas você pode fazer isso com qualquer coisa que você queira desenvolver na sua vida, tá? Eu preciso fazer uma palestra, eu quero falar sobre determinado assunto, mas eu tenho muito medo de falar. Então, como você vai superar isso? Você vai estudar muito bem o que você tem para falar. Você vai treinar na sua casa com algum conhecido, com algum colega, ou amigo, parente, sei lá. Ou na frente do espelho. E você vai se preparar para esse evento. E você vai chegar lá muito mais confiante.
Uma outra coisa legal que eu li num livro, eu não sei qual é o livro agora para falar para vocês. Cada vez que você tiver que encarar um medo seu, imagina que é o seu eu divino vindo realizar essa tarefa. O meu eu grande, o meu eu divino, é trabalho da minha consciência superior. Fecha os olhos, tenta se conectar com isso, sabe? Realmente trazer essa sensação para o coração. E provavelmente vai ser muito mais leve fazer o que você precisa fazer, tá? Deixa eu ver quem tá aqui. Regina, Indiana Shop Bauru, sejam bem-vindos. Vamos continuando então, galerinha. Eu quero saber se tá fazendo sentido para vocês o que eu tô trazendo aqui. Enquanto aguardo as respostas, vou colocar uma pergunta aqui, muito legal. O que eu preciso fazer hoje que vai me aproximar dos meus objetivos? A gente faz pequenas escolhas ao longo do nosso dia, a gente faz milhares de escolhas ao longo do nosso dia. Então, como a gente pode começar a escolher ações que realmente nos levam para aquilo que a gente quer viver? E a gente tem que estar muito consciente, tá? Essa construção da autoconfiança também faz parte de uma quebra de padrão de pensamento e comportamento. E, gente, como é difícil perder um hábito ruim. Porque a gente está muito acostumado, é muito fácil ter um hábito ruim, é muito tranquilo, é muito automático. A gente já aprendeu hábitos ruins, que a gente reforçou por muito tempo. Cada vez que você quiser criar um novo hábito legal, não estou falando aqui para você virar a tua vida de ponta cabeça, mas que seja arrumar a tua cama todos os dias para sentir que você está se organizando mais, tá? Que seja isso, que seja algo simples, mas procura fazer pequenas escolhas todos os dias, pensando que isso vai te levar lá onde você quer chegar, tá bom? Sim. Então tá bom, que bom que tá fazendo sentido. Vamos lá. O 9º passo. Esse é muito legal, esse aqui mexe com física quântica e eu gosto muito de estudar toda essa parte de criação da nossa realidade. Então, o 9º passo é agir como se você já tivesse uma autoconfiança consolidada. Mas, Gabi, então eu vou fingir que sou autoconfiante? Não é que você vai fingir. Imagina assim, nós somos seres multidimensionais, tá? Nós existimos em diversas dimensões, existem infinitas versões nossas. Não tenta entender com a mente racional, que não vai entrar, tá? Então, nós já temos infinitas versões nossas, cada uma de um jeito. Mira naquela que você quer atingir, porque é que nem a gente acessar uma frequência de rádio, sabe? Que nem eu vou colocar na 94 FM, na 96 FM. Você vai sintonizar aquela frequência e você vai captar o que está chegando ali, certo? É exatamente a mesma coisa. Você vai mirar naquela sua versão que você deseja viver. E aí você vai pensar assim, o que essa pessoa faz? E você vai começar a fazer o que ela faz. Como será que essa pessoa pensa? E você vai procurar pensar como ela pensa. Não é fingir. A gente não vai se tornar outra pessoa de hoje para amanhã. Essa mudança, ela acontece através de nuances, ela vai acontecendo aos poucos. E eu testei isso, tá, gente? Dá certo. Dá muito certo. Quando eu comecei a fazer live aqui, eu determinei que eu não ia mais ter medo de aparecer com a minha cara aqui e falar, e dar aula. E eu comecei a agir como se eu não tivesse medo. Eu tava com medo, mas eu estava agindo como se eu não tivesse. Eu lembro até hoje qual live foi. Eu estava com as mãos geladas,
mas agindo como se eu não tivesse medo, eu não deixei aquilo me dominar, eu não deixei aquilo me travar. E depois disso começou a ficar cada vez mais fácil. Eu acessei a minha versão que não tem mais medo de aparecer aqui. Então isso é muito real, tá? Você vai meio que fazendo de conta, você vai agindo como essa pessoa age, pensando como essa pessoa pensa, fazendo coisas que ela faz para ser quem ela é, e você vai aos poucos realmente se tornando essa pessoa, acessando essa sua versão, que é a versão que você prefere agora, tá? Muito confuso? Deu para entender? Vou tomar uma aguinha aqui. E assim, gente, eu particularmente adoro falar, eu adoro dar aula, tá? Se você me perguntar de um assunto que eu gosto, eu vou dar uma palestra, vai ficar até chato. Quem conhece sabe bem. Tem gente que fala, eu vou fingir que eu sou, então, eu vou imitar uma pessoa. Só que, na verdade, naturalmente você vai se tornando essa pessoa, tá? Então não tenham medo de fazer isso. Testem isso na vida de vocês. Comecem a fazer isso. Vocês vão ver como funciona. Mas sejam constantes, tá? Vamos lá. Eu separei 9 passos aqui para vocês, mas tem um último. Eu não vou contar como um 10º passo, acho que seria mais um conselho. Se vista do jeito que você gosta, do jeito que você prefere, do jeito que você se sente bem. Seja quem você é, se aceite humano. A gente tá num mundo em que a gente quer ser super-herói, todo mundo quer ser o bom, o que faz tudo, que acerta tudo, que não erra, o que não tem defeito. E aí a gente fica... Como que eu vou dizer? Deixa eu encontrar a palavra. A gente fica desfragmentado. Porque e aquela nossa parte com defeito? E aquelas nossas sombras? Aquilo que a gente abomina na gente, a gente tende a excluir. Só que percebe que a gente só é inteiro quando a gente integra tudo isso? Por isso que eu falei muito ali no comecinho de você reconhecer onde você tem dificuldade, onde você é ruim, o que você faz que é muito ruim, mas que você sente que precisa melhorar para sentir mais confiança. Procura uma forma de fazer, de se aprimorar. Olha para o que você não gosta em você, mas acolha isso. A gente, às vezes, eu, por exemplo, já me deparei muito com a questão do egoísmo. Eu não quero ser egoísta. Mas, poxa, se eu sou, nesse momento, o que eu posso fazer? Aceitar e acolher. Quando você consegue fazer isso, devagar você vai vendo que modifica. E aí você vai se tornando inteiro. E aí tudo bem se o mundo não gostar de você, porque você gosta de si. Você se aceita. Tudo bem o mundo não te aceitar, você está se aceitando com a tua luz e com as tuas sombras, tá? Seja fiel, então, à sua humanidade. Se permita errar. Utilize do seu erro para reforçar os teus potenciais. Contorne as suas dificuldades, né? Utilize a seu favor, se desenvolvendo onde você precisa e sorria mais. A vida pode ser leve, não precisa ser aquela autocobrança excessiva, não precisa ser aquela coisa de que cada vez que eu erro, eu me bato com o chicotinho. Lembra como a gente acolhe uma criança que cai e se machuca e se trate do mesmo jeito, tá? Tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? A gente falou aqui de 9 passos para a construção da autoconfiança. Quem está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vou resumir rapidinho os 9 passos, tá? Não vou falar sobre eles. O primeiro passo é não se comparar.
Segundo, reconhecer qualidades, potenciais e também seus pontos fracos, para que você possa contorná-los. Cuidar do seu corpo, praticar atividades físicas, porque através da conquista numa atividade física, você também constrói autoconfiança e você consegue depositar essa autoconfiança em outras áreas da sua vida. Tomar decisões sem ficar dependendo da opinião do outro. Permitir-se ser humano. Errar e aceitar. Ter qualidades e defeitos, tá? E só aí a gente consegue ser inteiro. Sexto passo, enfrentar os seus medos, agir com coragem, tá? Se a gente não enfrenta o medo, a gente fica no mesmo lugar. Então comece a se arriscar em pequenas coisas que você tem medo de fazer e depois você vai tomando coragem para agir em coisas maiores. Vigie seus pensamentos, defina metas e objetivos e haja como se você já tivesse a autoconfiança consolidada. Isso aqui é física quântica pura. E aos poucos você vai acessando a sua versão que você prefere, tá? E sorria mais, seja mais você. E foda-se que o mundo vai pensar de você. Desculpa o palavrão, mas foda-se mesmo, tá? É muito bom a gente ser humano, a gente se aceitar. A gente começa a viver fora de caixas, tá? Bom, gente, se não tem nenhuma pergunta... Oi, Jardel. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada a todos pela presença, mas eu tenho mais uma coisinha para falar aqui para vocês. Tati, seja bem-vinda. Eu desenvolvi uma jornada da autoconfiança. Eu abri 10 vagas dessa jornada. Eu só tenho mais 9 vagas disponíveis. Eu vou falar um pouquinho sobre ela aqui com vocês, tá? Então, se você tem interesse em dar um passo nesse sentido, você está convidado a participar. Vão ser 4 encontros, em que o primeiro deles vai ser uma tomada de consciência. Nós vamos fazer exercícios práticos exatamente para reconhecer quem somos nós, os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, o que nós precisamos desenvolver. Nos 4 encontros, vocês vão receber um tratamento energético para fortalecer a autoconfiança, tá? Então, primeiro, tomada de consciência, reconhecimento do teu potencial, do teu valor. Segundo encontro, nós vamos entender sobre a importância de agir, o quanto a ação é importante na construção da autoconfiança, o quanto a gente precisa escolher uma direção e seguir naquela direção se a gente quiser novos resultados, tá? O terceiro encontro, nós vamos pensar e fazer práticas, e vai ter tarefa também nesses encontros. Eu tô tentando resumir, tá, gente? No terceiro encontro, a gente vai começar a trazer a pessoa que a gente realmente quer se tornar. E a gente vai desenvolver, durante o encontro mesmo, os passos que a gente precisa trilhar para se tornar essa pessoa, tá? Vocês vão estar muito mais próximos de mim. Eu abri somente 10 vagas exatamente para que eu possa ter uma proximidade maior com vocês. O quarto encontro vai ser voltado para partilha, para trocas, para dúvidas. Vai ser um bate-papo mais descontraído e caso você necessite, a gente vai fazer um realinhamento, tá? No quarto encontro, porque no terceiro nós vamos desenvolver metas e objetivos para chegar onde a gente deseja, tá? Então, se tem alguma coisa aí que você não está conseguindo fazer na tua vida, que você está com dificuldade de acreditar que é capaz, eu te convido a estar comigo nesses 4 encontros. Eles vão acontecer no dia 22 de outubro, 29 de outubro, e depois tem 2 encontros em novembro. Eu não tenho a data aqui para vocês agora, mas são 4 sábados consecutivos às 9 da manhã, tá? Foi uma forma que eu encontrei de desenvolver autoconfiança na minha vida. Foram passos que eu apliquei, que eu senti que deram certo e eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Já tem tempo que eu venho construindo autoconfiança. Eu digo que é uma construção porque eu não sei se chega em algum momento da vida e a gente está com ela completamente consolidada. Eu acredito que
a gente vai trabalhar isso para o resto das nossas vidas, tá? E se você sente que está precisando começar, está convidado a participar. O valor é R$ 97,00. Cada encontro vai durar 1h30, tá? Em torno de 1 hora vai ter a nossa conversa, a nossa aula, os nossos exercícios práticos. E depois você vai receber o tratamento. Eu vou fazer o tratamento ao vivo e em grupo. Não sei se vocês já receberam Reiki Cura Arcturiana, mas eu vou utilizar dessas duas técnicas que vão reforçar também esse caminho de construção da autoconfiança de vocês. Vai ajudar, essa terapia ela vai ajudar a melhorar o fluxo de energia tanto no seu corpo como na sua vida, tá? Ao longo do tempo, a tendência é que essas energias ajudem a destravar muitas coisas que estavam travadas, tanto dentro como fora da gente, uma vez que quando a gente mexe dentro, fora a gente mexe também, né? Todo o nosso entorno muda. A gente cria a nossa realidade a partir do nosso interior e das nossas crenças. Bom, se você tiver interesse, pode me mandar eu quero aqui mesmo, tá? Ou via direct, são só 10 vagas, lembrando, uma já foi preenchida, eu tenho 9 vagas ainda disponíveis. O valor é R$ 97,00 via Pix ou cartão de crédito. Você pode parcelar em até 6 vezes no cartão de crédito, tá? Só que aí vai ter um pouquinho de acréscimo. É só você entrar em contato comigo, demonstrar seu interesse e eu te mando ou a chave Pix ou o link para pagamento. Você me enviando o comprovante, sua vaga está garantida, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da live. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me manda aqui agora que eu já respondo. Se ficou alguma pendência em relação à jornada da autoconfiança, podem me mandar aqui também, tá? Eu vou dar mais uns minutinhos de live. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tô querendo dar essa aula já faz muito, muito, muito tempo. Meus queridos, se não tiver perguntas, eu vou encerrar a live então. Acredito que eu tenha transmitido todas as informações. Caso você queira, eu tenho um grupo no WhatsApp, onde você vai estar sempre recebendo o recado das aulas. Eu vou estar aqui toda terça-feira, às 17h30, dando aula, como essa aula que eu dei agora, voltada a autoconhecimento, autodesenvolvimento, espiritualidade, e até mesmo, futuramente, esses assuntos sobre o quanto a gente cria a nossa realidade, que eu acho importante. Uma vez que você se conhece, sabe o quanto você participa da criação do teu próprio ambiente externo, mais poder você tem para modificar esse ambiente da forma como você deseja, como você prefere na sua vida, tá? Obrigada a todos pela presença, pela confiança. Apliquem o que vocês aprenderam aqui, tá? E quem quiser participar da jornada, a gente vai dar uma boa aprofundada nisso aqui. É só me chamar na DM falando eu quero, que eu te mando todos os dados. Beijo enorme no coração. E até a próxima.